Boa tarde, gente. Vocês viram que eu tô com a mesma roupa da foto, né? Já fica aí uma dica pra você me dar uma oferta, eu preciso de uma jaqueta nova. Eu sou de Goiânia, então não uso isso aqui em Goiânia. É a única que eu tenho. Vou ligar aqui, minha heresia. O Daniel falou sobre currículo, né? Podia ficar falando currículo, tá, mas o meu dele é igual. Eu sou casado com a Carol, tá ali, é o mesmo. Também tá grávida. Cadê a Carol? Não tá ali mais, sumiu. Tá ali, ó. Sei que você tinha fugido. Ô, Bibo, tem uma coisa que eu queria falar, tá aí? E há 10 anos atrás, dia 19 de maio, eu tava pedindo a Carol em namoro. Nós fazendo 10 anos aí hoje. Tá grávida. Tá vendo? Graças a Deus. Hoje eu tô aqui. Há 10 anos atrás eu tava namorando. Esse é melhor? Obrigado. Ó, o tema que eu separei para relacionar com o que foi falado está muito, graças a Deus. Daniel é um homem de Deus, então eu confiava em Deus que ia usar o Daniel. Que a gente não precisou nem conversar para a gente estar encaixado um no tema do outro. E eu quero continuar falando sobre como Deus mostra a nossa glória no corpo de Cristo, como que ele fazia isso no tabernáculo, e hoje ele faz perfeitamente em Cristo, e depois da sua ressurreição, ainda mais na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, e como ele faz isso na unidade da igreja. Está ali já? Está lá. Vocês sabem que eu faço parte de um movimento chamado Movimento Mosaico, que o Daniel também faz, o Bibo faz, todo mundo faz. É igual o movimento terrorista, não tem líder, não tem nada. Você pode, não tem como você entrar, sair. As pessoas chegam, como é que faz parte do Movimento Mosaico? Eu falo, não sei. E a gente trabalha a unidade da igreja em bases relacionais. A gente sabe que a gente não cria a unidade da igreja, porque em Efésios 4 fala que o Espírito Santo cria a unidade da igreja. A gente trabalha na manutenção, no esforço da manutenção da unidade, como fala em Efésios 4. E a gente faz isso com bases relacionais. Tem como fazer isso com bases institucionais, alianças de igrejas, fraternidade de teólogos e coisas assim, mas a gente acredita na base relacional. Por isso que é subjetivo o mosaico. A gente toma café, a gente conversa, come, anda distâncias para estar com as pessoas. E o que eu vou falar para vocês hoje é que uma forma da gente entender e vermos a glória de Deus, Deus mostrar a sua glória, é numa igreja unida. É numa igreja que tem unidade. E falar isso, pode passar para mim, falar isso da unidade da igreja 500 anos depois da reforma pode soar para algumas pessoas absurdo. Porque, Pedro, como que a gente vai ter unidade da igreja depois da reforma? A reforma, o que ela fez foi justamente arrebentar com essa unidade, que antigamente, você pode me dizer, ela era artificial, ela era bastante institucional, autoritativa, sobre a mão do Papa, e agora o que a gente tem é liberdade, não dá para juntar mais os cacos de novo, por isso que chama mosaico. Mas eu digo que não, existem várias propostas para que se entenda a reforma protestante e a unidade da igreja após esses protestos. Um primeiro nome que trabalha isso, pode passar para mim, é o Brad Gregory, que é professor de História da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro muito interessante sobre a desuna ou a desunião da reforma, como que essa revolução religiosa secularizou a sociedade. A tese dele é o que a reforma trouxe? A secularização. É uma tese também do Charles Taylor, por exemplo, no livro Uma Era Secular, em que ele vai falar que o que a gente vive hoje, uma era muito secularizada, uma sociedade em que a religião não é mais importante, começou com a reforma. Antes estava bem centrada na figura da igreja romana e agora, por causa dos protestantes, Deus estava em todo lugar. Depois que as pessoas deixaram de acreditar em Deus, se envolver com as coisas que elas queriam se envolver, não precisava mais de uma autoridade da igreja. E simplesmente a sociedade se secularizou. Uma outra proposta de entender a condição que a gente está, pode passar, é do Richard Popkin, que escreveu uma história do ceticismo. E ele tem um capítulo sobre a reforma, e ele vai dizer que a reforma contribuiu para a sociedade ser cética. Se você leu aquele livro lá, Uma Fé na Era do Ceticismo, do Tim Keller, que vai mostrar justamente as bases da racionalidade da fé e que a gente não precisa ser cético. O Popkin, que não era um crente, ele vai dizer que não. Na verdade, quem criou o ceticismo na nossa sociedade foi a reforma também. Porque antes a racionalidade, a cultura estava presa a uma instituição religiosa, e quando os reformadores falaram que não precisávamos dela, as pessoas começaram a pensar, não precisamos
precisamos nem de Deus para pensar essas coisas. E aí, então, houve uma secularização e um ceticismo na ciência, na arte, na política e na teologia, assim por diante. E tem mais uma outra proposta, pode passar para mim, que é do Hans Boersma, que é professor no Regent College, no Canadá, e principalmente também do Peter Leithart, que é esse aí que está na tela, com essa cara assustada. O Leithart é um teólogo muito interessante. Ele escreve num site chamado First Things, que também é um jornal lá, e ele escreveu um artigo chamado Fruto do Protestantismo, uma igreja que precisa morrer para surgir de novo. E ele fala que ele e o Boersma falam que o grande problema é que a reforma protestante trouxe divisão na igreja. E o protestantismo tem que morrer porque o que ele trouxe foi apenas divisão e ele não contribuiu para a unidade da igreja. Eu não gosto de nenhuma das três leituras que se fazem a respeito da reforma, porque eu acho que demonizam mais a reforma do que a sua contribuição. Parece que é uma moda de uns últimos 30, 40 anos para cá, começar a encarar os efeitos nocivos da reforma, não que ela não tenha. Só que eu acho que existe uma outra forma de compreendermos o que ela fez e que nós estamos muito desacostumados em observar a unidade da igreja, porque nós não estamos preocupados com a glória de Deus, mas com a nossa glória. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu queria fazer isso, pode passar, com base num argumento principal, que é do Kevin Van Hooser, num livro que foi traduzido para o português como Autoridade Bíblica Depois de Babel, ou Autoridade Bíblica de Pós-Reforma, pela Vida Nova. Só que o nome era Autoridade Bíblica Depois de Babel, né? Recuperando o espírito dos solas. Então eu quero trabalhar um dos solas, que é somente a Deus a glória. Como que Deus mostra a sua glória e como que nós podemos nos dedicar à glória de Deus na unidade da igreja. E que como isso o glorifica e como nós temos condição de ver a sua glória ali. Passa para mim, está aí a hipótese do Van Hooser, ele diz o seguinte: eu não escrevi esse livro para sepultar ou mesmo demonstrar arrependimento pelos solas, mas cantar o seu louvor. Sei que, à primeira vista, minha argumentação é contrária à intuição. Como sola escritura pode nos salvar do pluralismo interpretativo generalizado, ou seja, que todo mundo tem livre acesso e também uma possibilidade de livre interpretação das escrituras. O sola escritura parece nocivo ao projeto da unidade da igreja. E o que ele vai mostrar é que não. Tentando arrumar aqui, porque tem um mau contato aqui. Daqui a pouco essa parada vai acabar. Beleza. Continua para mim. E aí ele tem uma ideia aqui fantástica. Eu vou citar um filósofo. A minha formação é em filosofia, então eu vou citar um filósofo que, às vezes, ele é meio mal falado fora da igreja, mas aqui ele vai ser bem falado, tá? Mas depois não vai contar isso lá, tá gravando, né? Mas eu explico depois. Tá bom. Obrigado por me avisar. Olha o que o Van Hooser fala. Nesse sentido, o termo para a gente falar da reforma é semelhante à droga. Vamos falar que a reforma é uma droga. Mas em grego, pharmakon, que conforme o contexto pode significar veneno ou remédio, como demonstrou Jacques Derrida em seu célebre ensaio A Farmácia de Platão, o pharmakon do Platão. O que parece à primeira vista ser o veneno do protestantismo, a causa da sua solidão, da sua desunião, a possibilidade de todo mundo ler livremente a Bíblia e interpretar do jeito que quiser, se revela depois de um exame minucioso a recuperação, a cura, a causa da sua saúde. Olha que interessante. Então, o que eu vou falar para vocês aqui é como que a glória de Deus pode se tornar uma forma de nós enxergarmos a reforma protestante e com o seu princípio mais de união do que de repartir as coisas, como pharmakon da reforma protestante. Quem também fala sobre isso, pode passar para mim, é o David Van Dranner, que é um professor no Seminário Teológico de Westminster, escreveu um livro que parece que também foi traduzido agora, que é sobre somente a Deus a glória, em que ele vai falar que a glória de Deus é como se fosse o chiclete que cola todas as outras solas que caminharam nesse processo da reforma protestante. Olha o que ele fala, passa para mim. O solo da glória é a força vital, ou ainda a cola que mantém os outros solas no lugar, ou o centro que atrai todos os outros solas para um grande todo unificado. Então, passa para mim, o que eu vou fazer com vocês agora é pensar exatamente isso, como que a busca da unidade da igreja, que eu quero que vocês saiam aqui bem
incentivados a fazer, ela vai glorificar a Deus. Ela vai mostrar ao mundo a glória de Deus, quando ele encontrar um povo que é um, como o Senhor Jesus disse lá em João 15. Quando a gente se amar e a gente for um, Deus vai ser glorificado. Está claro dentro da Reforma Protestante. Vamos lá. Tem um argumento bastante teológico, talvez é o mais difícil que eu vou apresentar aqui, passa para mim, que é esse jogo aqui, o Europa Universalis 3. Quem já jogou esse jogo aqui? Ninguém, porque é um joguinho muito caído mesmo. Eu sabia que não ia, se tivesse alguém ia estar achando perigoso. O que o Europa Universalis faz? É um joguinho, é um RPG, sobre o período de 1453, é muito nerd, e até 1789. Que é um RPG que você comanda os países da Europa durante esse período. Ou seja, exatamente a pré-reforma até o iluminismo. E é muito interessante. Porque você está governando, olha, é nerd, né? Você está governando ali um país, e aí tem uns comandos que além, não é igual ao Age of Mythology, que você vai lá e pega um mago, não sei o quê. Você pode, assim, enviar missionário. Aí você pode enviar um missionário para um outro país. Chega em determinado momento, ali no século XVIII, você pode começar a escolher a religião oficial do país. Você pode escolher católico, protestante, total. E tem uma opção lá, escolher ecumenismo. E o ecumenismo serve para que as chamadas dentro do jogo religiões heréticas sejam aceitas ali e que seja uma manobra política de paz. Olha que interessante esse jogo, por isso que ele é um argumento teológico. O que ele está querendo mostrar aqui é que existe uma forma de encarar o projeto da unidade da igreja, que ele é muito mais uma ideia de uma plataforma política, organizacional, uma gestão de conflitos, do que propriamente dito a glória de Deus. E é isso que eu não quero apresentar para vocês. Passa para mim, é um argumento do Van Hooser, pode passar. Olha o que ele diz. O solo Deo Glória, como os demais solas, foi parcialmente formulado com a intenção de excluir um erro. Nesse caso, o que está excluindo não são as obras humanas, mas o fim para o qual trabalhamos, a glorificação humana. De modo especial, o presente livro é um chamado de, a recuperação do protestantismo unitivo, ou católico. Eu vou explicar um pouco mais sobre essa catolicidade. Uma eclesiologia vívida que glorifica a Deus, exemplificando a comunhão dos santos têm em Cristo por meio do Espírito Santo, e isso apesar das diferenças em relação à interpretação da Bíblia e da doutrina. É exatamente isso o argumento que eu quero mostrar para vocês, de que como Deus é glorificado pela obra do Espírito Santo, quando nós temos comunhão uns com os outros, tão somente por causa de Cristo, um outro sola, isso no poder do Espírito Santo, não por alguma amarração humana, política, eclesiástica, apesar a revelia de algumas alterações doutrinárias. Você fala assim, Pedro, isso é ecumenismo, então passa para mim. Eu acho que existe uma grande diferença entre ecumenismo, beligerância e unidade da igreja, como eu vou falar para vocês. E uma das primeiras coisas é que unidade da igreja não é cobeligerância. O que é isso, cobeligerância? É um termo que ficou muito famoso pelo apologeta do século XX, Francis Schaeffer, em que ele falava que nós podemos ter cobeligerância, ou seja, lutas iguais com outros ramos do cristianismo, até mesmo da sociedade civil que não são cristãos, que tem uma luta igual, e então nós só podemos ser cobeligerantes. E unidade da igreja no Brasil é sempre feita com cobeligerância. Todas as vezes que se propõe fazer uma unidade da igreja aqui, o que se propõe é cobeligerância. Existe uma causa muito específica e que unem-se as igrejas em torno daquela causa. Às vezes pode ser uma causa micropolítica, ou seja, aborto, casamento homoafetivo, união estável, coisas assim. Ou então pode ser uma causa teológica, uma compreensão de missão, uma evangelização em tal período, em tal lugar. Isso não é unidade da igreja. Quando uma série de igrejas, denominações diferentes, sentam e falam assim, nós temos um problema específico, nós vamos atacar esse problema, vamos atacar junto, não há nada de errado nisso. Só que o nome disso não é unidade da igreja. Isso é cobeligerância. Existe toda uma série de teologias que foram criadas, que eram cobeligerantes, mas não falavam da unidade da igreja. Por quê? Porque não se discutia, além do que esse assunto que eles queriam atacar, outros pontos da fé, como, por exemplo, a centralidade de Cristo para a glória de Deus. Por exemplo, é o que nós estamos fazendo aqui. Por isso que é muito importante a gente fazer essa diferenciação. E há uma diferenciação importante aqui, porque quando é feita uma cobeligerância, aquela causa social é atacada, tipo no joguinho lá da Europa Universalis, e a causa é vencida,
a tentação de que falar assim, olha, está vendo como a glória de Deus foi manifesta por causa desse acordo que foi feito? Só que Deus não foi glorificado dessa forma, e isso é muito perigoso. O Van Hooser passa para mim, ele tem uma citação a respeito disso, ele fala o seguinte, continua, próximo slide, que a unidade não é sempre inequivocadamente boa. É um insight importante as pessoas estarem unidas tanto por causas malignas quanto por causas boas. A gente tem que ter um bom insight, a gente perceber que tem pessoas que fazem unidade, inclusive unidade de igrejas, por causas erradas, por causas políticas, preferências político-partidárias, preferências teológicas às vezes, e isso não necessariamente é uma coisa boa. Porque as pessoas podem estar desunidas às vezes, como também a desunião nem sempre é uma coisa má. Porque as pessoas podem estar desunidas também por causas legítimas. E eu vou falar um pouco mais de quando as divisões são interessantes. De igual modo, algumas divisões são santas, entre a luz e as trevas, entre o santo e o não santo, e outras ímpias. Discriminação, por exemplo, com base na raça. É importante observar que as divisões na igreja que Paulo se preocupava, você lembra quando Paulo escreveu aos Coríntios, e ele se preocupava que haviam divisões entre vocês, e a palavra lá para divisões é muito próxima da nossa palavra heresia, ou seja, haviam divergências doutrinárias ali. Quando ele fala, passa para mim, eram divisões que ele estava preocupado dentro da igreja, específicas, e não divisões entre as igrejas. Isso muda tudo. A unidade verdadeira e santa é um tipo peculiar de unidade, uma coisa que só acontece pela graça de Deus e por seu Espírito, por isso que o glorifica. À medida em que o movimento ecumênico busca unidade, movido unicamente pela ideia de que seja algo sempre bom e pressupõe que a unidade seja uma criação humana, devemos ser cautelosos. Por isso que acordos que geram unidade, movimentos ecumênicos que não discutem determinados pontos teológicos que são centrais, mas é uma espécie de assim, paz pela paz ou comunhão pela comunhão, não necessariamente são bons. O apóstolo Paulo fala nesse texto que ele fala, olha, é bom que tenha divisões no meio de vocês. Para quê? Para que se conheçam o quê? A verdade. A ideia não era divisão entre as igrejas, porque essas deveriam permanecer unas, essa catolicidade, é isso que eu vou mostrar que é a catolicidade. Mas então por que ele fala que era bom ter dentro? Era para mostrar dentro é gente que não tem, como Daniel falou, dúvida de quem são em Cristo. E era para mostrar que as ênfases que cada um prefere, às vezes uma apreciação mais litúrgica de uma reunião, às vezes uma apreciação mais carismática da experiência com o Espírito Santo, ou às vezes um enfoque missional mais envolvido com outras áreas da sociedade civil, da justiça pública, com que essas ênfases apenas demonstram que a verdade ela é ampla e que a graça de Deus é multiforme. Então isso só reforça, esse tipo de divisão, reforça e esclarece a verdade de Deus. Agora, existem outras divisões entre igrejas que se colocam em xeque pontos que são inegociáveis, essas divisões não fazem sentido. Percebem a diferença? Vejam como que é interessante como isso acontece. Passa para mim. Então tem um autor muitíssimo interessante, que é pouco estudado no Brasil, que é o Oliver O'Donovan, que escreveu um livro a respeito dos 39 artigos, e ele fala sobre essa unidade, que ela não é uma unidade simples de colocar todo mundo junto e não discutir quem que é pentecostal, quem que é presbiteriano, missão integral, caipiriano, coisas assim, mas justamente uma unidade que todo mundo sabe quem é em Cristo, e sabe quem que é seu irmão, que está junto com você, e isso é inegociável, e que, portanto, pode discutir e apreciar criticamente essas diferentes ênfases. Olha o que ele fala. A comunhão universal dos cristãos na verdade do Evangelho não se tornará realidade negando as tradições denominacionais. Ou seja, vamos negar os pentecostais, os presbiterianos, os batistas, vamos negar, assim, vamos pegar um núcleo em comum. Não é para negar, não, é para reafirmar as diferenças. Foi isso que o apóstolo Paulo falou? Por quê? Mas tão somente pela apropriação crítica e pelo seu compartilhamento. É para a gente compartilhar das diferenças, justamente porque a nossa tendência é ficar entre os iguais. Justamente a nossa tendência é ouvir a mesma coisa, ler os mesmos autores, é não experimentar o que as pessoas experimentam, e por isso a gente ter um olhar enviesado do Evangelho, sendo que a graça de Deus ela é multiforme. Passa para mim um jabazinho de boa aqui. A gente, no Movimento Mosaico, escreveu um livro juntos, que foi o Igreja Sinfônica.
E lá a gente tentou trabalhar, a gente tentou escrever o que a gente trabalha fora, porque também o livro não é um movimento, porque o movimento tem muitas mulheres e lá só tinham homens. Cadê as mulheres? Não é porque mulher não escreve nem nada, é porque eram 4, 5, 7 amigos e que expressaram essa amizade deles através de um livro. Mas nós temos muitas mulheres do mosaico. E lá a gente tentou trabalhar essa divergência teológica, litúrgica, essas preferências ao seu limite. E coube a mim escrever sobre isso que eu chamei de pluralismo. O pluralismo que a gente fala, que dá base para a unidade da igreja, não é um pluralismo que coloca as diferentes ênfases uma do lado da outra, ou que nega, que apaga uma a outra, mas que vem como complementares, justamente naquela imagem que os teólogos chamam da pericorese da trindade, ou seja, da dança da trindade, que é bonita, que demonstra a verdade e que mostra como uma dança aquilo que o Daniel mostrou bem, que os teólogos ficam discutindo, tentando entender racionalmente aos limites da lógica aristotélica. Deus é 100% homem, ou ele não é, ele pode ser tentado, não pode. Esse jogo aristotélico de ou não faz sentido quando a gente olha a dança da trindade. E isso não deveria fazer sentido quando a gente olha a dança, o movimento do tabernáculo, como Daniel falou, da igreja de Cristo hoje. E por que então a gente tem dificuldade de trabalhar a unidade? Porque a gente tem dificuldade de trabalhar a glória de Deus, porque a gente concentra na nossa glória, a gente concentra na glória da nossa denominação, da nossa tradição teológica, da nossa experiência, ao invés de ter condição de não negar que Deus também se revelou para outras pessoas, que o Senhor Jesus é Senhor sobre os nossos irmãos, tem ênfases diferentes da nossa. Entendem? Vocês estão comigo ou já dormiram? Só para saber. Eu estou achando bom, estou com calor, mas estou achando bom. Passa para mim. O John Howard Yoder tem uma citação fantástica. Ele escreveu um livro em 89, já faleceu há muito tempo, sobre o sacerdócio real. E ele fala que quando a gente tem essa convicção da unidade da igreja, isso que a gente chama de catolicidade, a gente vai ter a igreja de Cristo vai mostrar uma glória tão grande que não pode ser dela. Olha o que ele fala. Passa para mim. A unidade da igreja não se baseia apenas em acordos. Lembra da cobeligerâncias, alianças e coisas assim. Não são acordos. Mas também na percepção de que os conflitos não precisam levar à divisão. Não é porque uns gostam de muita água e outros batizam com pouca água que a gente tem que levar à divisão. Não é porque uns falam um idioma só e outros falam vários idiomas que a gente tem que deixar de ter divisão. Entendem? Estão entendendo sim as referências? Bom. Essas diferenças, a catolicidade se dá quando a gente entende que essas diferenças, não outras, negou Jesus, aí não dá, né? Negou a trindade, não dá, né? Entendeu? Mas essas diferenças não precisam nos levar à divisão. Ao invés disso, elas provam a existência de uma comunidade que se reconcilia. Isso dá mais autoridade à igreja do que Roma. Confia mais no Espírito Santo do que o pentecostalismo. Tem mais respeito ao indivíduo do que o humanismo. E torna os padrões morais mais compulsórios do que o puritanismo. Vejam que a gente anda uma milha muito maior do que os movimentos conseguem andar. Justamente porque a gente prova da unidade e vive nela no poder do Espírito Santo, pelo que Cristo tem feito com os nossos irmãos. Então, essa é a busca da unidade que glorifica a Deus. Agora, a ideia pode passar para mim, é a manutenção disso. E o que eu chamo, e aqui a gente vai conseguir compreender mais, como que a gente mantém isso quando a gente entende sobre catolicidade. Bem, o Van Hooser passa para mim, ele desenvolve bem essa ideia de catolicidade, e vocês entendem que quando eu falo de catolicidade, eu não estou falando da igreja católica romana. Eu, por exemplo, sou católico, apostólico, presbiteriano, entendem? Você deve ser católico, apostólico, o nome da sua igreja. Entendem? Não é a igreja romana. A igreja católica é uma igreja universal. Ficou ruim, né? Porque os dois termos remetem a gente a outra coisa. Mas é isso que significa. O que é catolicidade? Passa para mim. Catolicidade talvez seja um termo melhor do que unidade para expressar a unicidade da igreja. Porque não nega as diferenças. Catolicidade, nesse contexto, a demonstração fraternal entre igrejas é o comprometimento. Veja que são subjetivos, são valores subjetivos. É um comprometimento por parte da igreja de estar pronta para um desafio. Qual desafio? Bem como de ser desafiada pelas outras tradições cristãs. O desafio, ou seja, o objetivo de troca é determinar se uma igreja é a expressão local, fiel da universalidade do Evangelho. Então, o que se espera de uma igreja católica presbiteriana não é que ela seja menos presbiteriana, é que ela seja o máximo presbiteriana que ela consegue, só que
ela, quando chegar à comunhão dos seus irmãos pentecostais, eles reconheçam que são seus irmãos. Porque o que os une não é o presbiterianismo nem o pentecostalismo, é o Senhor Jesus. O que se espera de uma igreja católica batista é que ela seja o máximo batista possível. Só que quando chegar nos seus irmãos o quê? Fala aí. Qual é a denominação aí? Metodista, boa. É porque citaram uns aí que não dá, né? Não sei. E veio só os nomes ruins na minha cabeça, assim. Chegou seus irmãos metodistas, eles vão ser o mais metodistas possível. Só que eles vão ter um comprometimento de não ceder à tentação de concentrar somente na sua ênfase. Percebe como que isso são ênfases? É diferente, eu brinquei, mas é diferente de alguém que está fora da grande tradição. Alguém que nega Jesus, ele está fora, ele não sabe nem como é que é o nome da religião, que chama cristianismo. Ele nega Jesus, ele está doido. Entendem? Passa para mim. Catolicidade, segundo essa perspectiva, se torna não apenas uma descrição da igreja, não é só uma descrição, mas uma virtude eclesial. O que a gente está trabalhando aqui na unidade da igreja para mostrar a glória de Deus através da unidade da igreja é uma virtude. O que falta à igreja evangélica brasileira é uma virtude eclesial. O que falta às nossas igrejas, às nossas denominações, a minha e a sua, é a capacidade de não ceder à tentação desse desafio. E como é que faz isso? Isso é uma virtude. Isso é vivido no poder do Espírito Santo, na convicção da obra de Cristo. Na compreensão de quem que é o indivíduo e numa santidade muito mais expressiva do que o puritanismo conseguiu fazer. É uma vontade de interagir com outras tradições eclesiásticas. O que conta é abraçar essa virtude. E importa menos a forma institucional que tais acolhimentos vão assumir. Vai ser uma aliança de igreja, vai ser uma fraternidade de teólogos, vai ser um movimento terrorista igual ao Mosaico. Não interessa a forma. O que interessa é essa disposição, essa virtude de interagir com as outras. Tem uma coisa que às vezes a gente não percebe. O Daniel citou o credo niceno, a gente pode lembrar do credo apostólico, niceno constantinopolitano. Todos eles, quando a gente pensa teologicamente no Pai, a gente pensa em crer no Pai, correto? Quando a gente pensa no Filho, a gente pensa em crer no Filho. Mas quando a gente pensa na igreja, a gente pensa assim, a igreja é que eu gosto, né? A igreja é que vai de acordo com as minhas ênfases. A igreja é segundo a minha glória. Só que todos os credos falam assim que eu creio na igreja. Passa para mim. Eu creio na igreja. A igreja não é uma sociedade interna dentro da sociedade civil que a gente entra e sai do jeito que a gente quer. A igreja é fonte da nossa fé. Ela é objeto da nossa fé, para a gente crer. E o que eu creio da igreja? Que ela é una, santa, católica e apostólica. A unidade da igreja é razão do que a gente crê. E por isso que as igrejas não têm unidade, porque elas são descrentes. Elas são incrédulas. Elas creem em Jesus, elas creem no Pai, mas elas não creem na igreja. Não sei que religião é a delas, mas a minha religião é apostólica, e por isso que eu estou com o credo dos apóstolos, o credo niceno, porque eu creio na igreja. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês entendam bem. Eu não creio na igreja metodista, eu não creio na igreja presbiteriana, eu não creio na igreja batista, eu não creio na Assembleia de Deus, eu creio na igreja do Senhor Jesus. É quem eu creio. Eu gosto muito da igreja presbiteriana. Estou trabalhando lá por causa disso, inclusive. Mas crer, objeto da minha fé, porque foi uma ordem dos meus irmãos, é a igreja do Senhor Jesus. Se um dia a igreja presbiteriana, ela pode historicamente desaparecer, como em alguns lugares do mundo ela desapareceu. E ela pode ressurgir depois, independente. Mas eu creio na igreja vitoriosa do Senhor Jesus, que Ele falou que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E é por isso que eu creio nela. Portanto, para a gente caminhar para o final, para vocês entenderem que eu estava falando do Derrida, e agora o Derrida vai fazer mais sentido, né? Eu falei bastante de Jesus, eu não sou crente, porque eu usei o Derrida. É que o que a gente entende como princípio protestante, que é essa ideia da reforma, essa ideia de ser reformado, independente se você é calvinista ou não interessa, é que o princípio protestante é o farmacon da reforma. Ele pode ser tanto veneno, se ele não for bem entendido, mas ele pode ser também a cura, ele pode ser também o remédio. E o remédio para quê? Para uma igreja que, no caso dos reformadores, era a igreja católica romana, que durante um tempo esteve doente, e o princípio protestante veio trazer remédio.
mas também pode servir para mim e para a sua igreja, e aí por isso da viabilidade, da realidade da reforma protestante, por isso que a gente fica celebrando, porque é um princípio, é uma virtude que serve também para a gente curar quando uma igreja não é mais católica, quando ela não está mais alicerçada em Cristo, quando ela não quer somente a glória de Deus, e ela quer a glória da denominação, a glória dos seus líderes, ou o que quer que seja. Quem inventou essa ideia do princípio protestante, pode passar para mim, foi um teólogo chamado Philip Schaff. O princípio protestante é muito atribuído ao Paul Tillich, mas não esquece isso aí. É o Philip Schaff que é importante. Ele deu uma palestra em 1843 que ele deu esse título a ela, o princípio protestante. Passa para mim. Ele diz, o Van Hooser contando sobre isso, ele fala o seguinte: Philip Schaff deixou a Europa em 1843 para se tornar professor no Seminário Teológico Reformado de Merseburg, na Pensilvânia. Para ele, o princípio protestante é o princípio católico reformado. Então, se alguém perguntar para você o que você fala assim, católico reformado. Ele vai falar assim, nunca nem vi. Aí você explica o que é. Que eu sou católico, mas eu sou reformado. Ou seja, o protestantismo não é um vírus que divide e ataca o corpo de Cristo. Ele é o anticorpo que ataca as infecções do corpo. Isso é, o catolicismo romano no final da Idade Baixa Média, algumas expressões do evangelicalismo no século XXI no Brasil. Entendeu? Às vezes dentro da minha e da sua igreja. Schaff rejeita, passa para mim, a caricatura da reforma como um evento que libertou as pessoas da autoridade da igreja e promoveu um juízo particular do trono papal. O Papa não tem razão, só eu leio a Bíblia do jeito que eu quiser, eu reúno na minha casa, eu tenho comunhão com o sofá, com a geladeira, com a televisão, nem na igreja eu vou, você escuta online. Não é isso. Não foi para isso que o protestantismo veio. Se alguns teólogos, como aqueles que eu falei para vocês no começo, pensam isso, vocês estão pensando errado. Pelo contrário, a reforma foi um processo curativo que restaurou a saúde e a unidade orgânica do corpo de Cristo, precisamente porque recuperou a saúde da tradição católica. Entendem? Então, para a gente terminar, algumas considerações finais. Primeira delas, a necessidade, pode passar para mim, a necessidade de humildade para a gente ter a glória de Deus na unidade da igreja. Não tem como a gente ter glória de Deus e Deus mostrar a glória dele através da unidade de diferentes expressões da sua igreja no Brasil, sem a gente ter humildade. Justamente porque somente a Deus a glória foi pensado para que não existisse glorificação humana. Então tem que ter humildade para isso. E a ideia, quem desenvolveu-la bem pode passar, foi o David Burchard, que escreveu um livro muito interessante chamado Explorando as Tradições Protestantes, um convite à hospitalidade teológica, um tema muitíssimo interessante sobre hospitalidade. Não tem como falar de unidade da igreja, catolicidade, sem hospitalidade. Ele diz o seguinte, passa para mim. O humilde reconhecimento de que todas as tradições do cristianismo apresentam uma mistura de verdade e erro, todas. Teologia, entenda uma coisa, Deus não, quando ele revelou as escrituras, e ele revelou verbalmente, plenariamente, elas são inspiradas por Deus, ele revelou só as escrituras. E a gente ainda crê que foram os originais, porque as cópias têm erros. Ele não jogou junto assim, um manual de teologia, aqui as institutas aqui do Calvino, desceu junto. Não foi assim, não foi. Não foi. Então, assim, toda teologia tem uma marca que a gente faz em todas as coisas que a gente faz, que é pecado. Então, toda expressão teológica, tem umas são melhores que outras, mas todas são uma mistura de verdade e erro, porque é uma abstração teórica da mente de um ser humano caído igual eu e você. Sabedoria e fragilidade. Humildade e reconhecimento, então, são termos operacionais. Como é que a gente opera a unidade da igreja, Pedro? Que é o que pergunta assim, o mosaico é ser humilde e ter reconhecimento de que Deus se revela também com verdade e erro, sabedoria e fragilidade nas denominações dos outros, que mantém-se dentro dessa tradição católica. Não é uma minimização das diferenças. Não, vamos minimizar as diferenças. Seja pentecostal, mas seja menos. Seja menos. Miga, seja menos. Não é isso. Não é assim, seja menos, está muito presbiteriano, hein? Por que desceu o Instituto do Calvino? Por que não deixou as obras do Armínio? Entendeu? Não é isso. Não é minimizar as diferenças. Ou seja, aquela estratégia do tipo, ou isso ou aquilo. Mas é uma atitude do tanto isso quanto aquilo. Por isso do pluralismo. Por isso da ênfase pluralista. Passa para mim. Será possível alguém fazer parte de uma tradição e ao mesmo tempo estar junto de outros cristãos fora dessa tradição? Ele não viu isso aqui, né? Mas tudo bem.
Essa maneira, tanto isso quanto aquilo de pensar a igreja, não é só possível, como também, conforme defende, é a perspectiva certa, mais realista e mais construtiva. Pergunta para o Alex, depois que veio da Europa agora, como é que, se eles têm as mesmas brigas que a gente tem hoje aqui. Não tem, porque tem tanta coisa morrendo lá, que eles não brigam mais igual a gente fica brigando. As pessoas hoje plantam uma igreja do lado, dividindo o muro para brigar por membro. Lá não, lá briga para plantar alguma coisa. Por que as pessoas ficam brigando? Glória humana, porque tem muita, a igreja evangélica é grande, então dá para brigar. A posição, e para a gente não repetir os erros da Europa e dos Estados Unidos, a posição que a gente tem que pensar agora, enquanto as coisas estão boas, é a gente ter catolicidade, é a gente ter união, é a gente saber transitar entre as diferenças, para a gente ter uma igreja evangélica robusta no Brasil, e a gente não passar por esse ciclo que tem. É possível de reconhecermos que nem todas as diferenças devem necessariamente levar à divisão. Passa para mim o último raciocínio do Van Hooser. Católico qualifica protestante. A palavra de Deus na Escritura reúne a igreja e catolicidade aponta para o alcance da recepção do Evangelho. O Evangelho que é católico, ele é universal, porque ele é amplo demais para as nossas reduções teóricas, para as nossas definições. Qualificar de católico o protestantismo é impedir que uma recepção particular do Evangelho domine sobre as demais, uma recepção mais presbiteriana, mais pentecostal, mais sei lá o que. Insistir que toda recepção particular dele esteja aberta ao enriquecimento e, se necessário, à correção de outras embaixadas do Evangelho. Olha que visão madura, olha que tipo de imagem que a gente vai ter. E é por isso que nós, os Mosaico, achamos que essa unidade se dá por vias relacionais, porque não tem como você enriquecer, você compartilhar criticamente com as outras pessoas a tradição delas, sem você estar numa relação de irmão, sem você chegar, bater nas costas dele tomando Guaraná e falar assim, ó, tá errado aquilo lá que você falou, né? Tá zoado aquilo lá, não é assim. E ele também falar, não, eu concordo, mas também aquilo que você disse naquele dia não faz nenhum sentido. É irmãos, são irmãos falando. É outra coisa, é na mesa, não é no Facebook. Então, hackeia a conta de uns teólogos aí, querendo fazer unidade por Facebook, derruba uns caras e vai sentar com eles. Lembra quando o apóstolo Paulo, o apóstolo João escreviam cartas, no final eles falavam assim, eu estou ansioso para estar com vocês. Porque ele usava o meio da carta para escrever, mas o que ele queria mesmo era estar junto. Por isso que ele fala, manda um abraço para fulana, manda um beijo para ciclana. Aquelas duas mulheres estão brigando lá, cuida delas também. Não foi isso que ele fala para Timóteo? Porque ele queria estar lá. Para terminar, para usar a mesma imagem que o Daniel usou, que não foi nem carne nem sangue que revelou, está lá a passagem de Apocalipse, capítulo 21, acho que é do versículo 19 em diante, que ele vai falar sobre a Nova Jerusalém, e ele usa uma imagem, o apóstolo João, fantástica, que ele diz o seguinte, pode passar para mim, o último slide. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Olha que interessante, a gente pensa que a gente vai subir, mas a Nova Jerusalém desceu. Eu desci aí para o seu professor de escatologia. E tinha a glória de Deus. Olha a glória de Deus aí, ó. Olha o tema do negócio. E a sua luz era semelhante a de uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas. E nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos, os filhos de Israel. Olha que interessante essa imagem da Nova Jerusalém que João viu. Ele viu uma cidade que ela tinha um murão alto e 12 portas. Para que um muro alto com 12 portas? E para que um muro na Nova Jerusalém? Não tem ladrão agora lá, tem que defender. Para que muro? Ele está querendo comunicar a santidade de Deus, que na Nova Jerusalém não entra o que Deus não quer que entre. Mas tem 12 portas, não tem uma só. Para que 12 portas? Se o povo podia entrar tudo de uma vez, mas por que tem 12? Porque as riquezas das nações, como diz João também ali, todas vão ser congregadas lá, e são múltiplas. É de todo o povo, das 12 tribos, os filhos de Israel. Então, a Nova Jerusalém, o plano de Deus, para onde nós estamos indo, e a gente está indo individualmente, o meu convite para você aí, a gente ir de mão dada, é que lá as suas riquezas vão passar pelo fogo purificador, e o que não for prestar vai ficar para o lado de cada muro, e o que entrar, vai entrar do jeitinho que você faz. Você faz com samba, você faz com funk, você faz com sintetizador, ou tocando um rockão nervoso, vai entrar lá. E lá todas as tribos, todos os povos vão congregar e vão louvar o Senhor com as riquezas
do mandato cultural que ele deixou para a gente. Era isso que eu tinha para falar para você. Deus te abençoe. Obrigado, viu, Bíblia?